Olá, gente! Como vocês estão? Eu sou a Jaine. Eu sou a Nathalie. Hoje iremos tratar de poema e, a partir disso, discutir qual é a diferença entre poema e poesia, quais são os tipos de poema e descobrir um pouco de escritores como Camões e Fernando Pessoa. Então, o poema trata-se de um gênero literário caracterizado por apresentar uma linguagem poética e sentimentalista. Ele é estruturado em forma de versos e estrofes, com rima e melodia. Além disso, os poemas podem abordar diversas temáticas, como o amor, a saudade, a solidão, o mundo, a existência do ser, entre outros. Quanto aos termos poesia e poema, é bom lembrar que, apesar de serem palavras semelhantes, não se tratam de variações, cada uma tem sua particularidade. A poesia pode ser definida como uma atividade de produção artística. Nesse sentido, ela trata-se de uma definição mais ampla, que envolve outras formas de expressão além da escrita. Já o poema trata-se de um tipo de poesia que tem a palavra como matéria-prima. Além da poesia e do poema, as pessoas costumam confundir esses termos com a prosa, que, diferente delas, é a forma natural de comunicação entre os seres humanos, sendo o texto em prosa constituído em discurso direto e livre. Dentre as características dos textos poéticos está a linguagem figurada e a conotativa. Neles é possível encontrar figuras de linguagens responsáveis por dar mais expressividade para o texto, além da linguagem conotativa, que permite que as palavras tenham múltiplos sentidos, que serão estabelecidos com base no contexto da poesia em questão. Quanto aos tipos de poema, de acordo com os gêneros literários existentes, há 3 tipos de poemas: o épico, o dramático e o lírico. O poema épico ou narrativo está centrado em figuras mitológicas ou heróicas, como, por exemplo, as fábulas. Já os poemas dramáticos são aqueles escritos para serem encenados, por exemplo, as tragédias. E, por fim, os poemas líricos, eles descrevem os sentimentos e os pensamentos do poeta, que podemos citar, por exemplo, os sonetos. E não dá para falar de poema sem mencionar Os Lusíadas, do escritor português Luís Vaz de Camões. Então, a obra faz parte dos poemas épicos e é conhecida como uma das obras mais importantes da literatura portuguesa. A epopeia foi a primeira a ser publicada em versão impressa no país por volta de 1572 e nela o autor narra as conquistas do povo português na época das grandes navegações. O eu lírico. O eu lírico ele também pode ser chamado de eu poético, mas não pode ser confundido com o poeta. O eu lírico é a voz que se manifesta no poema. O poeta é o escritor do poema. Um bom exemplo na literatura em língua portuguesa é o escritor Fernando Pessoa, que criou diversos heterônimos, isto é, personagens que de certa forma assinam alguns dos poemas do autor. Em outras palavras, o heterônimo é o escritor fictício do poema. Por exemplo, segue o teu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas. O resto é a sombra de árvores alheias. A realidade sempre é mais ou menos do que nós queremos. Só nós somos sempre iguais a nós próprios. O eu lírico, a voz que fala no poema, é Ricardo Reis, um heterônimo criado por Fernando Pessoa, que por sua vez é o poeta. As partes de um poema. Algumas partes do poema são os versos, as estrofes e a métrica, sendo os versos cada linha do poema. Eles podem ser livres quando não há regra de restrição métrica ou monossílabos, dissílabos, trissílabos, tetrassílabos, pentassílabos e assim por diante, que dizem respeito à quantidade de sílabas poéticas em cada verso. E estrofe é o agrupamento dos versos. Elas podem ser simples, se agrupar versos de medidas iguais, compostas com versos de medidas diferentes e livres, quando não há padrão métrico. Mas o que é métrica? A métrica refere-se ao ritmo poético. A partir dela, podemos contar quantas sílabas poéticas temos em cada verso e classificá-los, assim como também as estrofes. Soneto, trova e balada.
Alguns poemas têm formas bem regradas quanto à quantidade de versos por estrofe. Por exemplo, os sonetos que são constituídos por 2 quadras, que são estrofes de 4 versos, e 2 tercetos, estrofes de 3 versos. As baladas, não são aquelas que tem o DJ, são estruturas de 3 oitavas e 1 quadra. E as trovas são poemas de 1 estrofe. O que é rima e quais são os seus tipos? Uma característica dos poemas é a rima, que é a combinação por repetição de sons seguindo um determinado ritmo. Elas podem ser alternadas, emparelhadas, opostas e encadeadas. Vamos recapitular o que vimos por hoje? Aprendemos o que é poema, qual a sua diferença da poesia, os tipos e as partes do poema e o que é eu lírico. Além disso, também relembramos linguagem figurada e conotativa, assim como descobrimos um pouco do contexto de Os Lusíadas e da criatividade de Fernando Pessoa na criação dos seus heterônimos.